Bom dia, ser em expansão, como você está? Estamos chegando aqui no nosso 15º dia. Que maravilha! Vamos a mais esse dia de entrega, de fé, fé profunda e de lembrança de quem caminha com Deus não caminha só. Mesmo que você esteja iniciando algo concreto, lembre-se, a fé é o solo firme de todos os recomeços. Quando você crê, mesmo no invisível, você já está cocriando o milagre. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Adriana Jarva, este é um programa 963. São 63 dias no qual a gente vem desenvolvendo 9 saúdes da nossa vida, entre 40 e 45 minutos, no máximo 50, não passa disso, para que a gente cuide dessa autocuidado e nessas áreas das nossas vidas, sempre com convidados. Aliás, hoje nós teremos a nossa psicóloga maravilhosa, nossa querida, amada Jéssica Machado, uma jovem que está aí trilhando. Ai, como eu gostaria de ter essas ferramentas quando eu era mais jovem, né? Que quando a gente, desde criança, na verdade, eu sinto que a gente precisa hoje, já está tendo nessas mudanças no mundo, para a gente envolver as crianças, ensinando elas esse autocuidado, esse autoamor, como é importante, porque quando a gente está bem, a gente consegue, e quando a gente aprende desde cedo essas ferramentas, a gente consegue manuseá-las com muito mais facilidade na nossa vida, porque todos nós temos os desafios. E vamos lá, porque vocês perceberam a tônica de hoje, nós vamos nutrir a nossa fé. Então vamos lá, a gente sempre começa aqui pela saúde espiritual, são 9 saúdes, e aí a gente faz aquele alinhamento básico para a gente alinhar nossas energias. Então vamos lá, vai sentindo a sua coluna ereta, os ombros para trás e para baixo, abre o seu peito, o seu cardíaco, a sua coragem para receber esse dia maravilhoso. Inspira e solta o ar ou pela boca ou pelo nariz. Inspira amorosamente e solta completamente o ar, ok? Inspira. Mais uma vez. É maravilhoso quando a gente faz essa respiração consciente. Como muda, para começar o dia, para terminar o dia, faz toda a diferença na nossa vida. Vamos lá, que hoje a gente tem aqui, olha, vamos começar pela nossa oração. Traz a sua mão no seu coração ou em prece. Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Afirmação do dia. Nossa fé, ao iniciarmos um empreendimento duvidoso, é a única coisa. Compreenda bem isso. É a única que assegura o êxito dele. Acredite sempre, pelo resultado espero descansado. Para Deus, tudo é possível. Isso aqui, por exemplo, quando eu iniciei esse projeto com vocês, eu tinha a fé e simplesmente deixei que ela me conduzisse dia após dia, fui organizando. Então tudo começa na nossa fé, é uma semente. Quando a gente planta, né, uma flor, uma árvore, ela fica ali naquele silêncio, criando, né, as raízes, germinando, fazendo todo o processo que ela precisa para se desenvolver. E assim é a nossa fé, e a gente precisa, estamos nutrindo ela. Nós vamos agora para a nossa saúde mental, segunda saúde de hoje, a semente da fé. Hoje nós estamos realmente, então sente-se aí confortavelmente, coloque suas mãos sobre o coração e vamos lá, inspire profundamente, visualizando uma semente aí dentro de você.
Inspira profundo, solta o ar pela boca e repita mentalmente ou com a sua voz: minha fé é viva, minha fé cresce, minha fé me conduz. Minha fé é viva, minha fé cresce, minha fé me conduz. Eu vou colocar aqui o tempo pra gente, nós vamos fazer 1 minuto dessa meditação. Inspira e exala, tá? Inspira amorosamente e exala todo o ar completamente, ou pela boca ou pelo nariz, meditando ou trazendo a sua voz, o seu teu tom de voz, ou mentalmente. Minha fé é viva, minha fé cresce, minha fé me conduz. Minha fé é viva, minha fé cresce, minha fé me conduz. Maravilha! Vai inspirando profundamente, integrando, sentindo a sua fé percorrer por todo o seu fluxo sanguíneo, por toda a sua pele, poros, ossos, por todos os seus órgãos. E vai exalando, deixando embora os excessos do que não te serve mais. Inspira na fé e exale os excessos. E nós vamos para a nossa terceira saúde, que é a saúde física. Nós vamos aqui fazer uma sequência gentil para abrir um espaço interno e liberar as tensões. Nós vamos começar hoje com a postura do Balasana, da criança. Todo domingo a gente muda a sequência. Então vamos lá. Aí aqui na postura do Balasana, a postura da criança, é sentando em cima dos seus calcanhares. Se precisar, coloca uma almofadinha aqui em cima para sentar. E aqui temos algumas variações, ou põe uma mão em cima da outra, a testa em cima do dorso, ou com os joelhos separados, ou com os joelhos juntos, ou com os antebraços e as palmas das mãos viradas para cima e a testa no chão. Solta aqui os ombros, solta tudo, inspira, ó, faz uma conexão aqui com a Mãe Terra, que nos nutre e nos ensina a nutrir. Aproveita aqui, ó, visualize a sua fé, a sua sementinha da fé na Mãe Terra. Inspira ela, visualize ela crescendo, ela criando as raízes profundas para alcançar os céus, para realizar, para virar, se tornar aí uma árvore frutífera de tudo aquilo que você busca, da sua intenção nesse programa espiritual. Inspira profundo, retém, segura, exala, levando esse umbigo em direção à coluna. Mais 2 respirações conscientes. Inspira profundo, retém, eleva esse umbigo lá em direção à coluna, esvaziando completamente. Aproveita essa massagem no seu abdômen, nesse segundo cérebro aí, no intestino grosso, delgado, todos esses órgãos que compõem aí o nosso segundo cérebro, o nosso estômago, intestino, fígado, pâncreas, para as mulheres útero, ovário. Inspira no amor, sentindo o amor percorrer por todo o seu corpo, retém, exala, limpando os excessos. Vai estendendo aqui os seus braços aqui para frente, vai fazendo essa transição aqui, ó. E aqui nós vamos círculo, vamos fazer o círculo aqui, ó. Você vai deixar os seus braços, seus pulsos paralelos aos ombros, tá? E aqui, ó, você vai tombar o quadril para a lateral, ó. Vai fazer um círculo, vindo aqui, inspirando para frente e exalando aqui para trás. Você quase senta nos calcanhares, ó. Faz um círculo que é uma dança, ó. Mexe o pescoço, a cabeça, é bem gostoso, é para soltar mesmo, ó. Inspira para frente, exala para trás.
E aí você dá uma sentadinha agora aqui nos calcanhares, ó, e troca de lateral, ó. Transfere o quadril por outro lado. E aí agora vem aqui, 3 vezes para esse lado também. Mais 2, inspira. Talvez faça até uns barulhinhos assim, né? Porque a gente tá soltando, tá? As articulações aqui, é muito gostoso. Inspira, exala. E aí, ó, volta aqui para a postura da mesa, ativando esse abdômen. Quando a gente fala ativar, é para deixar ele mais, fazer uma leve contração. Estende a sua perna esquerda com os dedos dos pés para baixo e o seu braço direito na altura do seu ombro, a perna na altura do quadril, o braço direito na altura do ombro. Inspira, sobe os dois, exala, ó. Vem no gato e na vaca aqui, ó, trazendo o cotovelo aqui em direção ao joelho. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Põe esse joelho no chão. Agora, observa as sensações aqui no seu corpo. Primeiro, antes da gente fazer o outro lado, tá? A gente faz um pêndulo aqui agora. Estica a perna direita com os dedos do pé para baixo. Aqui, braço esquerdo para frente, fazendo esse pêndulo do outro lado. Primeiro encontra seu equilíbrio. Inspira. Como se pegasse o ar da montanha, ó. Exala. Inspira no gato. Exala. Mais uma vez. Inspira. Exala. Devagar, traz aqui as mãos no tapetinho. Observa as sensações. E aí aqui, ó, cruza os pés aqui atrás, ó. E vai sentar aqui na postura fácil. E volta estendendo as pernas. E aqui, a hora que a gente estender as nossas pernas, a gente vai fazer o Paschimottanasana. Aproveita, ó, dá uma afastadinha nas nádegas. Sente os seus isquios aqui no chão. E aqui, ó, você vai flexionar os seus joelhos. Palmas das mãos aqui embaixo da sola dos seus pés. E aqui, ó, empurra a barriga, e sentindo a barriga na coxa. Empurra funda, ó. E sente a sua coluna lá atrás se alongar. E aí você vai andando com o seu calcanhar aqui para frente, até encontrar a sua flexibilidade. Pode ficar com os joelhos flexionados se precisar, ok? Para quem tem uma flexibilidade, pode fazer um ganchinho aqui nos dedões do pé, segurando aqui, ou aonde alcançar, no joelho, aqui na canela, aqui nos tornozelos, ou aqui na sola dos pés. Inspira profundo, ó, Paschimottanasana, postura da pinça, ó. Inspira profundo, retém e exala, trazendo a testa em direção aos joelhos. E aí aqui, ó, inspira, retém e exala, mais uma vez. Leve esse umbigo lá na coluna ao exalar, mais uma última. Essa postura é uma postura muito antiga, tem mais de 3.000 anos, foi uma das primeiras posturas do yoga. Ela faz a gente dormir melhor, né? E aí vai escorregando o seu bumbum, ela ajuda no aparelho digestivo, traz um cotovelo, traz o outro, vai escorregando aqui, vai no chão, e aí aqui, ó, flexiona seus joelhos e sobe aqui, ó, a sola dos pés apontadas para o teto. E aí aqui você vem por fora do pé, fazendo uma conchinha, segurando aqui, ó, pelo peito do pé, com os dedos aqui na sola dos pés e a mão aqui no peito do pé. Cabeça no chão, e aí aqui, ó, você vai flexionar uma perna, estender a outra. É a postura do bebê feliz, ó. Lembra? A gente nasce fazendo yoga, minha gente. Só que a gente esquece, né? Lembra quando o bebê tá descobrindo o pezinho? E aqui fecha os seus olhos. Se conecta com a sua autenticidade, com a sua criatividade. Inspire, dança com a sua respiração aqui, ó. Você pode fazer um balancinho, um balanção. Inspire e solta. E aí, ó, vai estendendo as suas pernas e vai aqui, estende elas para cima, 90 graus, e vai descendo elas. Segura pela lateral do tapetinho, ó, e vai descendo elas. Quando chegar aqui, usa o abdômen para descer. Força no abdômen. E solta as pernas, deixa tombar uma para cada lado.
Traz uma mão aqui no seu abdômen, perto do seu umbigo, a outra no coração. Inspira profundo e solta o ar. Inspira e solta. Mais uma vez. Devagar vai abrindo os seus olhos. Põe o pé esquerdo aqui no chão ou o direito, ou dependendo do lado que você tiver. Vai virando o corpo de lado, aqui pra frente. Mão aqui pra apoiar e vai subindo pra você voltar. Ou fica aí deitadinha pra você absorver. Você vai precisar escrever, né? Vai precisar escrever que a gente está indo agora para nossa saúde financeira. Daqui a pouco a gente tem a nossa convidada chegando aqui. Então escreva aí hoje a dica do dia de hoje da saúde financeira. Escreva uma carta para o seu eu do futuro. Olha que exercício mais incrível e legal de hoje. Como você vive, como você cuida, como cuida do dinheiro, o que já conquistou e como irá manter a sua saúde financeira. Coloque fé nessa versão próspera de si mesmo, ok? Escreve uma carta para o seu eu do futuro, para daqui a um ano, se você quiser ir um pouquinho mais adiante, para daqui a 5 anos. Como é que você se vê daqui a um ano? Se você está com dívida, como que você se vê eliminando essas dívidas e ainda já com seu fundo de reserva? Para quem já está fazendo seus investimentos, fazendo dinheiro trabalhar para você. Quando a gente coloca energia nessa saúde, gente, é impressionante. É a planta, é o nosso jardim, né? Quinta saúde de hoje, saúde social. O desafio do bem de hoje é elogie alguém publicamente hoje, nas redes, em grupo, ao vivo e a cores. Espalhe reconhecimento mesmo nas pequenas vitórias. Quando você reconhece as pessoas, né, a luz compartilhada, ela se multiplica. Então o desafio de hoje é elogiar alguém publicamente, de forma bacana, verdadeira, espontânea, genuína. Sexta saúde de hoje, relacionamentos. Vamos lá, saúde relacional. Dica prática do dia. Hoje você vai enviar uma mensagem sincera para alguém que você admira, mas nunca disse isso. Hoje é dia de nutrir os laços invisíveis com verdade e presença. Essa pessoa que você sempre admirou, mas nunca disse. Vai lá e elogia ela. Sétima saúde, autoconhecimento. Tema de hoje. Escreve aí. Quais são as 3 maiores qualidades que me trouxeram até aqui? Reconheça suas potências. Você está mais pronta do que imagina. Quais são as 3 maiores qualidades que me trouxeram até aqui? Lindo, hein? Oitava saúde emocional, pergunta para reflexão. E hoje a Jéssica Machado, nossa psicóloga querida, vai falar sobre esse tema, tá? Mas eu vou deixar aqui um exercício para você. Escreve aí. O que dentro de mim ainda duvida de que é possível? Pergunta, né? O que dentro de mim ainda duvida de que é possível? Depois descreva, sem filtro. Mesmo assim, hoje eu ajo com fé. E aí depois você vai finalizar, você vai escrever dessa dúvida que você ainda tem e depois você vai, mesmo assim, hoje eu ajo com fé. Conclua dessa forma, mesmo assim, hoje eu ajo com fé, ok? O teu antídoto é a fé. E depois nós vamos ter aqui a nossa querida Magda Strasburg, com a saúde intelectual, que ela está lendo o livro pra gente, é proibido reclamar. Lembre-se de beber a sua água. E hoje, beba a sua água com presença e intenção, gente. A água vai para todas as células do nosso corpo, ela limpa, purifica, né? Lembre-se ao deitar, repetir para Deus tudo é possível e eu entrego e descanso. Faz uma revisão do seu dia, dá um sorrisão para você. Comente aqui hoje também, hoje minha fé se moveu para 3 pontinhos. Para onde sua fé se moveu hoje? Deixa a gente saber, vamos criar esse espaço aqui de saúde integrativa, de terapia comunitária, né? Criando a nossa comunidade aqui. Você é guiado, sustentado e amado, nunca duvide disso.
E aqui, olha, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a saúde financeira, porque o dinheiro, gente, ele traz sim a paz. Enquanto a gente espera a Jéssica entrar, a gente vai fazer um review do que a gente falou aqui hoje. O dinheiro, por que o dinheiro traz a paz pra gente? Porque você imagina se a gente fica doente, se acontece um acidente, porque pode acontecer, e a gente tá sem o dinheiro, como que a gente vai conseguir lidar com essa situação? A gente entra em desespero, e é normal do ser humano, por isso que é importante a gente cuidar dessa saúde. Eu já trouxe uns depoimentos aqui que eu negligenciei essa saúde. Quando a gente é jovem, a gente não pensa no futuro da mesma forma que quando a gente vai envelhecendo. Acho que são os ciclos da natureza que são muito sábios mesmo. A maioria, eu vejo, né, a maioria dos jovens, até a gente ouve aquela frase, se eu tivesse se eu tivesse o corpinho, né, dos 20 e poucos com a cabeça que eu tenho agora. Então, assim, mas a gente fica assim, é muito bom envelhecer, as pessoas falam de uma forma muito negativa, mas o envelhecimento, ele te traz uma sabedoria, ele te traz o autoconhecimento, de uma forma você sabe muito melhor os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e tá tudo bem. Importante mesmo, não importa a idade que a gente tá, importante é o que eu tenho agora, o que eu faço com o que eu tenho agora. Então é cuidar dessa saúde financeira, trazer a energia, ver se tem crença limitante por trás, trabalhar em cima dela, perceber isso, mas assumir uma responsabilidade diária, prática, de olhar para o seu extrato bancário, de olhar como que você pode melhorar ou fazer uma renda extra, sacrificar um pouco por um período, 6 meses, 1 ano, o tempo que você achar que precisa para sair da situação que se encontra, para começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, para que quando a gente envelhecer, a gente tenha essa tranquilidade. É claro que o dinheiro não é tudo, mas ele é uma parte, sim, importante nas nossas vidas. E a gente trabalhou hoje a fé. A fé, ela é uma palavrinha tão curta e tão poderosa. E tudo que a gente começa, né, seja um novo projeto, seja essa situação financeira, no começo a gente não consegue ter a visão concreta de tudo que a gente vai fazer. O que nos nutre para que a gente faça tudo isso é a fé. E não é o ver para crer. É o sentir para fazer, para realizar, saber que mesmo as coisas às vezes que não estão dando certo, que a gente acha que não estão dando certo na nossa vida, é para o nosso bem maior. A gente aprender a perceber os sinais que Deus nos manda quando está dando tudo certo, maravilha, você está no caminho certo, você está sentindo aquela paz, você sabe que está tudo caminhando bem. Mas muitas vezes a gente planeja uma coisa e vem outra, e esse vir outra é a flexibilidade, a aceitação para fazer a mudança do percurso, né? Por exemplo, a gente está no 15º dia, às vezes a gente planejou lá no comecinho do programa uma coisa e aconteceu. Seja flexível e perceba os sinais que estão vindo para você fazer as adaptações, os ajustes necessários. E vamos tomar um pouquinho de água, Adriana? A gente trabalhou hoje na nossa saúde física também, essa entrega, esse acolhimento. Eu sempre falo da Mãe Terra, que nos nutre, que nos ensina a nutrir, que é uma energia yin, né, que é uma energia feminina, que independente do nosso sexo, do nosso gênero, todos nós temos a energia feminina e a energia masculina. A energia feminina é essa que sente, que intui, que acolhe, que observa, que nutre. E a energia yang masculina é essa que faz, que realiza, que faz o dinheiro entrar, que vai, que se mostra, que se apresenta. Que eu tô aqui usando essa energia masculina, né, a energia yang, de expressar minha luz. E espero que a luz que habita em mim, ela acenda a sua luz, e a sua luz tenha certeza que mesmo que a gente não se vê, ela está acendendo a minha, está contribuindo para nutrir a minha luz. Porque com a luz, né, gente, a gente consegue observar aonde a gente precisa fazer os nossos ajustes necessários. Aqui minha velinha, aqui ó, na flor de lótus, dá pra ver? Adoro a flor de lótus, porque a flor de lótus, ela simboliza a pureza, ela nasce no esgoto, ela floresce, aliás, no esgoto, né, naquela lama, no lodo.
E eu sinto que nós somos a flor de lótus. A gente tem essa pureza e a gente, esses conflitos, esses desafios da vida, eles servem, né, que a luz e a sombra. Bem-vinda, Jéssica Machado, nossa querida Jéssica, psicóloga, me corrige aí, Jéssica. Neuropsicóloga. Psicóloga maravilhosa. Vai hoje trazer. Muito bem. Vamos trabalhar hoje. Fala aí, Jéssica, é com você. Eu vou deixar você mesmo, não vou dar nem spoiler aqui hoje. Fala sobre qual é o tema de hoje, Jé. Ai, legal. Muito obrigada, Adri. Bom dia para você, bom dia para todos. Muito bom fazer parte desse projeto muito legal desses vídeos. E eu quero falar hoje sobre o que são as emoções e técnicas de como regular as emoções, que eu acho muito importante para todo mundo que está assistindo, para lidar melhor, né, se sentir bem, né? Então, o yoga traz esse bem-estar e se a gente puder olhar para as emoções, também a gente pode sentir isso, né? Então, muito bem. Então, eu vou começar. Vou falar um pouquinho sobre o que são as emoções, né? Que do ponto de vista psicológico, as emoções são complexas, envolvem componentes fisiológicos, comportamentais, cognitivos, e elas surgem de resposta a estímulos internos ou externos, que são muito importantes para serem observadas, para a gente poder lidar com questões essenciais da nossa vida, sobrevivência, tomada de decisões, relações sociais. Então, as emoções, por exemplo, né, a pessoa tem medo. Então, o corpo pode acelerar os batimentos cardíacos, que é uma resposta fisiológica. Você pode querer fugir, que é uma resposta comportamental. E você pode pensar, estou em perigo. Isso é uma resposta cognitiva, né? Então, esses são os componentes da emoção, que são os componentes fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Então, os fisiológicos são as alterações no corpo, aceleração cardíaca, suor, tensão muscular, né? O cognitivo, que é a interpretação da situação. Um mesmo evento pode ter emoções diferentes a depender da interpretação da pessoa daquela situação, né? E comportamental expressivo são as mudanças na expressão facial, tom de voz, gestos, que comunicam a emoção para os outros. Então, a gente tem as emoções básicas e as complexas. As básicas são alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. E as emoções complexas, elas envolvem julgamentos sociais, autopercepção, geralmente são aprendidas ao passar do tempo na vida da pessoa, né, que são a vergonha, culpa, ciúmes, orgulho. Isso tudo são emoções humanas, né? Então, tudo bem a gente senti-las, né? Faz parte da experiência humana. Mas a gente vai aprender como lidar com elas, né? Então, as funções das emoções são adaptativa, social, motivacional, né? Adaptativa ajuda a lidar com o ambiente. Exemplo, o medo nos protege de ameaças. Social, comunica estados internos e regulam relacionamentos. E motivacional, impulsiona ações. Por exemplo, a raiva pode motivar a gente a defender os limites, por exemplo, né? Então, eu queria dizer também que as emoções são diferentes dos sentimentos. As emoções são mais automáticas, intensas, de curta duração. E os sentimentos, né, são uma experiência consciente da emoção, mais duradouro e influenciado pelos pensamentos. Então, eu queria ensinar para vocês um pouquinho da regulação emocional, que é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções, que é essencial para a saúde mental. Quem tem dificuldade na regulação emocional pode estar ligado a quadros de ansiedade, depressão, transtorno borderline, por exemplo. Então, a regulação emocional consiste em reconhecer as emoções, nomear e compreender o que sente e lidar com elas de uma forma funcional, sem reprimir ou deixar se levar pela emoção.
Então, assim fazendo que a pessoa haja de uma forma coerente aos seus valores. Então, não se deixando levar para uma emoção difícil. E a gente tem técnicas. Tem técnica da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é a TCC, que seria a reestruturação cognitiva, que é identificar pensamentos automáticos negativos e questioná-los. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu sou um fracasso. Mas questionando, ela vai entender, né? Estou me sentindo frustrado porque algo aconteceu conforme eu não gostaria, mas isso não me define, né? Então, esse é um pensamento mais funcional da situação que a pessoa está passando. Então, a pessoa pode ter um diário de emoções com 5 passos. A pessoa, primeiro, identifica a situação, depois, identifica a emoção sentida, o pensamento automático que veio conforme essa situação, essa emoção, lista as evidências contra e a favor desse pensamento, então questiona esse pensamento que veio. E depois de questionar, você pode elaborar um pensamento alternativo. Então, isso anotando no diário, né? Eu posso deixar depois escrito para vocês em algum lugar, porque eu estou falando aqui, né? Mas a gente esquece, né? Então, é importante a gente ter isso para a vida, né? A terapia é importante? Sim, e a terapia vai ensinar a fazer isso. E você que pode consigo mesmo já ter essas técnicas, né? Então você já tem um passo à frente se você tem essas técnicas. Então, tem outra técnica que é baseada no mindfulness, que é a atenção plena. É uma técnica de regulação da emoção também, porque você respira consciente, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, nota os pensamentos que vêm, mas traz de volta a sua atenção para o momento presente. Então, isso regula as emoções. E tem também uma terapia que chama DBT, que é a terapia dialética comportamental, que tem uma técnica que chama STOP, que é parar, observar, refletir e prosseguir. Então, é stop, pare imediatamente. Depois, take a step back, respire, ganhe espaço mental. Observe, é o que eu estou sentindo, o que estou pensando, e proceed, com sabedoria. Você prossegue com sabedoria. Então, são essas palavras, né? Essas vêm da letra do stop, né? Stop, take a step back, observe e proceed. Então, é muito bom você poder fazer esses passos. Então, você pode também, para ter uma regulação emocional, nomear a emoção e aceitar sem julgamento, porque são emoções humanas. Então, e você pode ter uma ação oposta àquela emoção que veio. Por exemplo, você está com raiva. Então, nesse momento, é uma oportunidade de aprender, né, praticar a compaixão. Você está com raiva, você vai praticar a compaixão. Você está com medo, você vai enfrentar esse medo em doses homeopáticas, né? Porque o medo está aí para proteger a gente. A gente vai enfrentar esse medo aos poucos. Então, também você pode ter a autocompaixão, que é você entender que você está sofrendo agora, que é difícil, faz parte da condição humana, mas você fica gentil consigo mesmo nesse momento que vai passar. Então, seria isso, né? Eu dei algumas dicas de regulação emocional e para vocês fazerem em casa técnicas expressivas de escrita emocional, escrever o que sente, sem censuras, por 10 a 20 minutos, e também o diário de gratidão, que é o foco nas emoções positivas para equilibrar a negatividade, né? Então, eu falei um monte de coisa que eu posso deixar escrito, eu passo para a Dri, para poder a gente entender nossas emoções, aceitar sem julgamento e poder regular essas emoções que são difíceis às vezes, né? Maravilhoso, Gé. Muito obrigada. A Meg está entrando aqui. Só um minutinho, Meg, eu vou concluir aqui com a Gé.
Você falou muito bem, assim, né? A gente trabalha muito a escrita aqui, no entanto que no programa eu peço um caderno ou bloco de notas para quem é mais tecnológico para fazer as suas anotações, que eu chamo de escrita terapêutica. É uma escrita livre para você sentir, colocar, porque a gente não é o nosso pensamento. E muitas vezes a gente entra nesse looping dentro da, né? E vem aquela emoção que a gente não tem o controle, mas a gente tem como gerenciar essas emoções. Até fica aqui a dica para quem não assistiu o filme Divertidamente, tanto o 1 quanto o 2. O primeiro, ela é uma criança, eu não lembro o nome da criança agora, depois se torna uma adolescente. No primeiro são as 4 emoções que a Jéssica falou muito bem, no segundo já entram as emoções mais complexas, que até trabalhou também a inveja, a nostalgia, outras emoções muito. Traz muito. Eu assisti com o meu filho, que tá com 34 anos agora. É um filme que vale, é para adulto, para crianças, para adolescentes, para a gente identificar, para a gente perceber, principalmente a ansiedade que hoje está presente nas nossas vidas, e se a gente não toma cuidado, ela literalmente tira a gente de giro. Então, como é importante, né? Então, eu te agradeço pela sua participação aqui com a gente, que foi muito, muito enriquecedora. Depois passa sim todas essas emoções que você listou, eu vou colocar aqui no link para quem está nos assistindo, vou deixar o link na bio. E eu sei que a Jéssica tem o trabalho dela, ela me avisou antes, então ela não vai poder hoje ficar para nossa leitura com a Meg agora. Gratidão, Jé, que você tenha aí um dia maravilhoso, com muitas emoções boas e gerenciadas, orquestradas. Tá bom? Gratidão pela sua participação conosco. Muito obrigada, Adri, foi um prazer. Espero que vocês continuem assistindo, porque está muito interessante. Obrigada, tá mesmo. Vamos lá, estamos na segunda semana, temos ainda mais 7 semanas e a gente vem construindo tijolo a tijolo. Somos um ser em construção, né? Constante, diária. Tem início, mas não tem fim. Fica aqui também, olha, para quem precisar de terapia, eu vou colocar o contato da Jéssica. Para quem está em São Paulo, ela fica lá em São Paulo, que é muito importante a terapia para a gente ter um profissional qualificado, que é o caso da Jéssica, que nos guie, né, que nos conduza para a gente ir organizando todas essas ferramentas. Gratidão. Muito obrigada. Então foi um prazer e até. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Meg, querida, seja bem-vinda com a nossa leitura, nossa nutrição intelectual. Muito bom dia. Então vamos lá, seguindo no nosso livro, É Proibido Reclamar, e hoje nós vamos ler sobre as posições existenciais. As crianças pequenas são particularmente sensíveis a todo tipo de influência. O toque, nas primeiras 6 semanas de vida, e depois, em menor grau, representa um elemento muito importante para gerar nas crianças uma atitude de segurança e confiança. Eles logo aprendem a reconhecer as expressões faciais e a responder a elas pelo toque e pelo som. Mais tarde, com a educação, as crianças são, por assim dizer, programadas e perdem em parte sua espontaneidade. Uma criança que tem carinho e com quem se fala suavemente recebe mensagens muito diferentes daquela que é ignorada ou maltratada. Uma criança que recebe pouca atenção pode, por exemplo, chegar à conclusão de que ela não é importante. Isso determinará nela a sensação de ser não ok. As posições existenciais descrevem como uma pessoa vê a si mesma e aos outros, e, consequentemente, influenciam a maneira como cada indivíduo pensa, age e se relaciona com o outro. O relacionamento tem 2 polos, o indivíduo e o outro, que pode ser tanto uma pessoa como uma situação. E cada um desses 2 polos pode ser dividido como positivo ou negativo. Desta forma, teremos 1. Eu não estão ok, os outros estão ok. 2. Eu estou ok, os outros não estão ok. 3.
Eu não estou ok, os outros não estão ok. E 4, eu estou ok, os outros estão ok. A criança, portanto, decidirá assumir uma posição que será predominantemente em seu caráter, enquanto os outros, embora coexistindo, terão um peso menor. Deve-se notar que a atitude universal na primeira infância é a de eu não estou ok, os outros estão ok. Isso acontece porque a criança, por causa de sua condição de dependência, se considera inevitavelmente inferior às figuras adultas que a rodeiam. Crescendo e observando aqueles que cuidam dela, poderá mudar sua posição ou não. Agora vamos ver como uma pessoa reage quando assume uma das posições existenciais. Então, a gente vai explicar um pouquinho essas dos OKs aí. Eu não estou ok, os outros estão ok. Uma posição depressiva. Caracteriza-se pela desvalorização de si mesmo e pela supervalorização do outro. É tudo culpa minha. Os outros são melhores do que eu. Pressupõe uma dependência do outro, que é considerado mais forte e mais poderoso. A pessoa nessa posição sente-se impotente perante os outros, inadequada e incapaz de enfrentar a situação. Aos poucos, o indivíduo se retira do relacionamento com os outros, cai na depressão e acredita que a sua vida não vale muito. Nesse caso, a atitude relativa à escuta é complacente. Eis as principais características daquele que está nesta situação: baixa autoestima, olhar mais para o interesse dos outros do que para os seus, minha vida não vale tanto quanto a sua, atitude de vitimismo e de derrota, sentir-se desconfortável quando recebe elogios, a desconfiança dos outros é considerada merecida, sentir-se desconfortável na sociedade e se preocupar com o que os outros pensam, ser depressivo, ansioso, autocrítico, submisso, cheia de culpas e solitário. 2. Eu estou ok, os outros não estão ok. Uma posição paranoide. Caracteriza-se pela constante desvalorização do outro e pela supervalorização de si mesmo. É tudo culpa sua. É a posição daquele que se sente vitimado ou perseguido, e por isso se faz de vítima e persegue os outros. A pessoa se relaciona por meio do domínio e da exibição pessoal, como um comportamento agressivo, refutatório e acusatório. Muitas vezes, a pessoa que se encontra nessa situação se sente traída, odeia e culpa os outros pelos próprios infortúnios, negando que tem um problema pessoal. A atitude em relação à escuta é hipercrítica, com o objetivo de descobrir a falha no raciocínio do outro, de modo a poder impor sua maneira de ver as coisas e dizer: viu como é do jeito que eu te falei? Eis as principais características daqueles que estão nessa situação: amor exagerado por si mesmo, eu tenho todos os direitos, você nenhum, exigente, arrogante, hipercrítico, invasivo, prepotente, teimoso. Julga tudo como bom, mal, mal, bem, dicotômico. Competitivo, impaciente, autoritário, ameaçador, combativo e briguento. Hoje eu não vou dar minha opinião ainda, porque na próxima, amanhã, eu vou ler os outros dois tipos. Mas eu quis separar os 4 em dois para a gente já começar a pensar se a gente já está se encaixando no eu estou ok, os outros não, ou eu não estou ok e os outros estão. Então, vamos deixar aí umas pulguinhas atrás da orelha para a gente começar a pensar. E Boa. amanhã a gente continua. Muito boa essas suas pulguinhas que você está deixando aqui para nós. Estou refletindo, né? Às vezes eu me peguei aqui com algumas características de um, de outro, sem que a gente. Como é importante, né? O autoconhecimento. Você vê que aqui a gente está nutrindo o nosso intelecto, que estamos aprendendo, e a gente aprender que nós somos feitos de luz e sombra.
E aí a Jéssica hoje trouxe, né, o que são as emoções. E todos nós somos humanos. E é quando a gente tem a coragem, né, que tanto para enfrentar os nossos medos, quanto para a gente olhar para as nossas sombras. É a luz que vai trazer, né, que vai poder... E tudo aquilo que a gente julga no outro é uma reflexão de nós mesmos, porque é muito bonitinho a gente só ficar, né, com os dedinhos apontados e a gente tem que lembrar que tem 3 virados pra gente. Maravilhosa a leitura, Meg, muito obrigada, gratidão. Estamos chegando aqui ao nosso encerramento de hoje, que foi muito bonito. No sentido, né, foi bonito é ótimo, porque a gente trabalhou aqui hoje muito das nossas sombras, mas foi muito bonito porque a gente trabalhou, lembra no comecinho, a nossa fé. E a nossa fé junto é a nossa luz, para a gente exatamente ir a cada dia. Finalizamos a segunda semana, a gente está fazendo o quê? É um autoconhecimento mesmo profundo para chegar ao final desse programa sentindo a melhor versão de nós mesmos, mas para isso a gente tem que olhar sim para essas sombras, a gente está aprofundando. Então, gratidão, a luz que habita em mim, saúde a luz que habita em você e vice-versa, que habita em você, honra que a minha também. Gratidão e nos vemos amanhã.